Lira deixa claro o conflito aí que existe entre o Congresso e o governo, não? Em absoluto, né? Em primeiro lugar, a relação do governo com o Congresso é muito boa. Basta ver que todos os temas principais do governo foram aprovados durante o ano de 2023. Não teve nenhuma matéria relevante, nenhuma matéria importante do governo que não tenha sido aprovada. Começando antes da posse, com a PEC da transição, né? Então, um eventual momento aí de desencontro de palavras entre o presidente da Câmara e o ministro Alexandre Padilha, evidentemente que tem que ser superado, né? Então, vamos procurar aí encontrar o ponto aí de equilíbrio, de convergência, para Mas, que essa relação se estabeleça, mas em absoluto isso não vai interferir na agenda, no cronograma, nas relações que a gente precisa manter com o Congresso. mas, ministro, tá na cara que o Arthur Lira está pedindo a cabeça do Padilha, ao falar publicamente isso. Então, eu queria saber do senhor, objetivamente, há risco de o Padilha sair por causa do pedido do Arthur Lira, dessa pressão do Arthur Lira? Cara, só quem pode dar essa resposta é o presidente Lula. Eu, particularmente, vejo no ministro Padilha uma pessoa que o presidente tem muito apreço, confiança, né? Fez questão essa semana de fazer uma manifestação pública importante, né, de respaldo ao trabalho do ministro Alexandre Padilha. Então, a minha versão, minha percepção é de que não existe no cenário do próximo período um ambiente, nem uma disposição do presidente em fazer essa alteração. Ministro, o senhor é também um parlamentar muito experiente, né, deputado federal, e estamos vivendo agora uma situação muito atípica, né, porque o presidente se elegeu, mas o Congresso, o PT hoje é muito minoritário no Congresso, o governo é minoritário, né, e tem que fazer essas composições. Evidentemente, se tivesse condições de eleger um outro presidente, na Câmara não estaria o Arthur Lira, né? Como o senhor enxerga essa dificuldade do governo para se compor ali? Acha que na próxima sucessão na Câmara o governo terá mais força para agir, se não para eleger alguém do seu agrado, alguém do próprio PT ou desses partidos mais alinhados com o PT? Acha que será possível ao governo interferir de alguma maneira na sucessão interna da Câmara? O presidente Lula já manifestou, né, a sua opinião, que é a opinião do governo. O governo não pode e não deve interferir em processo de disputa na sucessão da Câmara ou do Senado. No momento em que isso foi feito, o resultado foi desastroso. O presidente da República precisa ter uma boa relação com o presidente da Câmara e do Senado, seja ela, né, seja ele quem for o eleito, né? Então seria um gesto errado, né, de parte do governo. O presidente Lula, inclusive, já manifestou ao presidente Arthur Lira que reconhece, né, a sua responsabilidade, inclusive, em conduzir a sua própria sucessão. Então, o governo não vai participar, não vai interferir, vai aguardar o resultado. Então, logo seja eleito o novo presidente do Senado, o novo presidente da Câmara, com certeza ele vai receber um telefonema do presidente da República, cumprimentando ele pela vitória, convidando ele para vir até o Palácio do Planalto, para combinar com ele, do ponto de vista institucional, a maneira como esse trabalho vai acontecer. O Ô, candidato ministro, predileto do Arthur Lira é só o falando um Elmar. pouquinho, Otário, só antes, só para a gente finalizar essa história do Arthur Lira, eu queria só perguntar e confirmar com ele se existe um canal direto do Lula com Arthur Lira, porque a gente percebe que o Padilha é pulado, né? E ainda mais depois dessa declaração, o senhor acabou de falar, caso venha o próximo presidente vai receber um telefonema do presidente Lula. Hoje existe um canal direto entre Lula e Arthur Lira? Eu acho que sempre existiu, né? Acho que o presidente Lula, quando ele quer falar com o presidente Pacheco, com o presidente Barroso, com o presidente Arthur Lira, ele não precisa de intermediários, né? Uma coisa é a relação institucional do dia a dia com o Congresso. Agora, imaginar que a relação do chefe de um poder, né, seja ele no Poder Judiciário, ou no caso,
do presidente da Câmara ou do Senado, ela nunca foi e não será uma relação intermediada por ninguém, né? Então, sim, existe, sempre existiu esse grau de relação direta entre os chefes dos poderes, e acho que isso é parte do processo democrático, dessa relação de equilíbrio, e acho que é bom para a democracia que isso possa acontecer. O Arthur Lira já deu sinais de, lá dentro do Congresso, da preferência dele pelo Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento é da Bahia, do União Brasil, que disputa espaço, é adversário na Bahia o tempo inteiro do PT local, que tem o Jacques Wagner, que tem o Rui Costa. O grande se existe essa intenção, esse acordo de o presidente não se meter na eleição do Senado, mas se o presidente ou se o Palácio do Planalto vetar o nome do Elmar Nascimento, ele se inviabiliza. Eu queria saber do senhor o seguinte: há risco de o Elmar Nascimento ter seu nome vetado pelo Planalto? Olha, você sabe que essa não é a minha pasta, né? Não é a área onde eu atuo mais diretamente, mas não acredito que exista veto por parte do governo a nenhum nome no Congresso Nacional. E tem alguma Ministro, preferência? Não existe veto, mas tem alguma preferência? Evidente que não, né, Fabíola? Se o presidente Lula entende que é uma prerrogativa do próprio presidente da Câmara conduzir a sua sucessão, eu acho que seria um equívoco. E vamos combinar que o Lula é uma pessoa bastante experiente, né? Que tem bastante traquejo, eu diria assim, né? Nessa Mas lida é com a até política. curioso quando o senhor fala assim, evidente que não, porque a gente sabe que existe isso nos bastidores, né, ministro? Pode, claro, não falar publicamente, mas assim, é evidente que tem, né? É evidente que Não tem. vai Não é que é participar, evidente não que vai não, é participar. evidente que tem, o né? senhor até Vai. falou, Não tem preferência, Fabíola, não tem isso aí. O presidente vai respeitar muito essa relação da base, do Congresso. Cabe aos parlamentares fazer esse debate, fazer essa discussão. o senhor até falou, ministro, Na que tranquilidade. quando o governo se meteu, deu errado, né? Eu presumo que o senhor esteja se referindo na disputa em que o Eduardo Cunha prevaleceu sobre o Arlindo Chinalha e depois passou a conspirar contra o mandato da Dilma Rousseff até derrubá-la, né? O senhor se refere a esse episódio e acha que uma interferência indevida agora ou mal feita resultaria numa instabilidade fatal no Congresso Nacional? Josias, eu confesso que na hora que eu pensei, eu me lembrei foi do Severino Cavalcante, não foi nem do Eduardo, sabe? Eu pensei, Severino fiquei Cavalcante. pensando aqui na minha, em meu drive aqui Mas o Eduardo foi pior que o Severino, não acha, não? e aí me lembrei, foi lá da história do Severino, né? Então, eu acho que o respeitar e aprender com os episódios que já aconteceram sempre é muito importante, né? E eu vejo sempre o presidente Lula repetir isso. Cabe ao Congresso Nacional conduzir de forma autônoma e soberana esse debate. Os nossos deputados estão lá, nós temos a nossa bancada do PT, nós temos a bancada do governo, né? Não creio que exista qualquer vontade, disposição ou interesse de ninguém de entrar nessa seara, né? Nós temos que esperar a eleição do presidente e, com certeza, trabalhar para ter o melhor relacionamento possível para o Agora, presidente que for ministro, eleito.